Como foi o processo de urbanização de uma das regiões mais contraditórias de São Paulo? Morumbi é um bairro nobre da capital paulista que pertence à subprefeitura do Butantã. Ele fica dentro dessas linhas aqui. Só que, por conta da sua origem e crescimento, tem uma área expandida um pouco maior. A história do local começou com o loteamento de chácaras e pequenas fazendas que surgiram da divisão da Fazenda Morumbi, propriedade cultivadora de chá pertencente ao inglês John Rudge, que introduziu o chá da Índia aqui no nosso país. Aí, acompanhando o crescimento do sentido sudoeste de São Paulo, o engenheiro Oscar Americano iniciou, em 1948, o loteamento e o futuro povoamento do distrito. A chegada dos moradores acelerou com a construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo, do São Paulo Esporte Clube no final dos anos 50 e a transferência da sede do governo do estado para o Palácio dos Bandeirantes. Hoje, o bairro e arredores é sinônimo de casarões, novos condomínios de luxo e empreendimentos diversificados, só que também é marcado por contradições, como Paraisópolis, o bairro favela, que fica dentro do distrito de Vila Andrade. É a quarta maior favela do Brasil e a quinta da América Latina. A complexidade dessa região foi registrada numa famosa foto do fotógrafo Tuca Oliveira, de 2004, para o jornal Folha de São Paulo. A imagem mostra Paraisópolis de um lado e do outro o edifício Penthouse, na Avenida Giovanni Gronchi, cujo aluguel médio dos apartamentos é de cerca de R$8 mil. O Morumbi e a Vila Andrade tiveram um significativo crescimento populacional nos anos 80. Apesar do Morumbi ser um bairro de classe alta há pelo menos 30 anos, ele mudou radicalmente depois do início daquela década. O que era um bairro de enormes mansões, terrenos vazios e áreas verdes, foi transformado depois de uma década de construção frenética num distrito de edifícios. E o distrito adjacente, Vila Sônia, também não ficou de fora. O bairro nasceu com a aprovação de seus arruamentos e loteamento em 1948 e se tornou um local de crescimento do comércio que atendia ao Morumbi, além de uma extensão dos loteamentos que viraram grandes casas de luxo. Como a mansão em que gravamos o 6º episódio da Casa de Negócios. Com valor estimado de R$10 milhões, essa casa tem 650 metros quadrados de área construída, ou seja, R$15.384 por metro quadrado. São 4 suítes, sala com home theater, piscina e varanda gourmet. Foi aqui que abrimos as portas para a nossa convidada de hoje. Tenho o prazer de receber hoje aqui na nossa Casa de Negócios a Head do Itaú Personalité, Adriana dos Santos, que está no Itaú há mais de 20 anos e tem bastante coisa para contar para a gente. Adriana, obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. E eu queria começar perguntando como é que foi essa sua trajetória de mercado financeiro, como é que você chegou no Itaú, que já tem uma trajetória, uma carreira bastante interessante ao longo do tempo. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. É legal começar por essa parte, porque eu tenho uma carreira longa de mercado financeiro, boa parte dela vivida no Itaú, e a nossa relação começou lá em 2000, quando eu voltei aos Estados Unidos. Já tinha trabalhado em duas instituições financeiras, e o momento exato que Itaú tinha comprado o Banco Francês e Brasileiro e estava introduzindo o atendimento especializado, né, um segmento alta renda no mercado. E foi uma combinação muito bacana, porque acho que ali eu me encontrei naquilo que eu gosto de fazer, do propósito, da paixão de tocar um negócio e olhando sempre o que é bom para o cliente. Então, eu tenho muito orgulho hoje de fazer parte da construção do Itaú Personalité no mercado. Foi praticamente pioneiro nesse segmento, né, de introduzir no Brasil esse segmento e dar outro formato, né, para a estrutura dos bancos. E de hoje também está liderando a operação como diretora, então muito gostoso olhar o legado, olhar o que a gente foi capaz de construir. O Itaú o Personalité tem 28 anos de alta renda, no mercado alta renda, e muito gostoso olhar hoje a liderança que o Personalité assumiu durante todo esse tempo, com quase 1/3 do mercado, né, sobre sua gestão, sobre sua responsabilidade, e a gente fica muito honrado, né, dos clientes confiarem a nós a gestão do recurso, da sua vida financeira e de poder fazer parte. E você sempre gostou do mercado financeiro? Sempre foi uma coisa que você... Sempre, assim. Eu comecei no mercado financeiro, como a gente não escolhe muito, né?
mas eu vi que essa combinação de financeiro com o lado cuidadoso com o cliente, né? E eu acho que isso tomou mais relevância nos últimos anos de resultados sustentáveis, sempre alinhado ali com o que o cliente espera para que a gente cresça, o resultado que a gente espera, muito baseado na relação de confiança. E é essa combinação que eu curto, né? Que eu me identifico muito de tocar um negócio cuidando desde do chassi mais importante, que é a experiência, e a partir dali conseguir medir resultado e ver o quanto a gente teve de sucesso e retroalimentar para ser melhor e melhor. Isso é um pouco da vida do Personalité esses 28 anos. E você comentou que está no Itaú desde 2000. Esses 23 anos aí, o que mudou no comportamento desse investidor, né, dessa pessoa de alta renda que você percebeu? Quais foram as características, comportamentos das pessoas que se alteraram ao longo desses 23 anos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existe dois momentos muito claros, assim. Então, uma primeira fase, ali até 2010, mais ou menos, 2015, onde a relação era muito transacional, né? Os clientes iam muito ao banco para pagar conta, fazer transferência, e o processo de digitalização foi alterando a relação, né, que o cliente tem com o banco, especialmente esse cliente alta renda, e com o advento da pandemia foi interessante, porque a gente passou por essa fase de um relacionamento muito transacional, entramos numa segunda fase mais relacional, onde o transacional migrou para o celular, mas ainda ficou a questão da assessoria, né? Mas a questão de tentar fazer isso também pelo celular. E com a pandemia a gente percebe um pouco da necessidade do tete-a-tete novamente, né? Então, essa mudança, hoje as agências, elas são formatadas para uma coisa muito mais de relacionamento do que o transacional que acabou migrando para o celular. E é muito interessante porque, às vezes, a gente fala muito digital, que facilita muito a vida, e o nosso cliente, eu sempre falo, tem uma coisa que é muito importante para ele, que é tempo. Então, hoje, se a gente olhar aqui todo mundo, o tempo é o que você fica o tempo todo tentando administrar, como é que você usa da melhor forma possível. Então, o aplicativo meio que resolve isso. Quanto melhor for, né, as transações mais básicas, você ganha tempo, porque você é confiança e conveniência. Agora, tem decisões que você precisa falar com alguém. Que você precisa ou trocar uma ideia, ou me ajuda na decisão, ou me ensina a fazer. Isso também ainda é muito importante. E a gente se preparou para essas duas coisas, né? Então, para o nosso cliente que tempo é tudo, um aplicativo que resolve a vida, 24 horas por dia, em qualquer lugar, mais uma equipe que também está à disposição, seja para assessorar, seja para resolver um problema, que é quando realmente você testa se seu parceiro é bom, e para tomar algumas decisões difíceis, né, ou mais complexas. Então, eu vou financiar um imóvel e, às vezes, dependendo, é um repasse, então você precisa entender melhor a documentação toda, como é que eu faço. Então, a gente se preparou para tirar todo esse trabalho que não é tão interessante, para deixar o tempo livre para o cliente. Né? E tem exemplos concretos, assim, de coisas que aconteciam e que hoje acontece de alguma outra forma? Uma coisa que você lembre que tenha efetivamente mudado de vez? Eu acho que de cuidar de tudo que você paga e que antes aconteceu na conta corrente, hoje tudo migrou para o seu cartão. Eu brinco que hoje o cartão é a conta, né? Se a gente fizer voltar um tempo atrás, era tudo o cheque, a conta corrente, né? Tudo no teu extrato. Hoje em dia, o seu extrato é a sua fatura do cartão. Então, tem mudanças muito interessantes. Então, todo gasto e pagamento, tudo migra para o cartão, né? Até porque a questão de benefícios, milhas, cashback se tornou, né, incentivou esse comportamento. E toda a parte de investimentos, de administrar o patrimônio financeiro,
passou a ser algo que alguns clientes preferem aprender, então isso foi muito legal perceber clientes se interessando a se formar no assunto, a dominar um pouco mais o assunto até para conseguir conversar, alguns muito autodidatas, então né, hoje se servem uma pequena quantidade, se serve sozinho, de tão autossuficiente, mas ainda uma grande quantidade que prefere me ajuda e me diz o que eu faço e eu confio no que você está me propondo. Então, eu acho que essa segunda parte tomou uma dimensão muito maior do que a gente tinha na primeira fase ali, que era eu transaciono, eu invisto no banco, nos produtos que tem. Eu acho que isso foi outra coisa que mudou bastante, né? A quantidade de opções de investimento que se tem hoje, né? Todas as instituições, quase todas, distribuindo produtos próprios e produtos de terceiro. Mas tem uma diferença muito importante que é a curadoria. A curadoria que se faz para oferecer isso dá muito conforto. Essa característica que você menciona, né, do cliente ter mais autonomia para fazer as suas operações, muitos vão estudar, vão querer aprender. Como é que se dá essa relação, principalmente com a característica que o Personalité tem de assessoramento, né, de dar essa assessoria também? Como é que fica essa relação de permitir dar essa autonomia para o cliente em buscar os seus investimentos, buscar fazer as suas análises e também ter assim o cuidado de falar, olha, vai por aqui, tem essa opção. Como é que funciona essa relação hoje em dia, dada toda essa sofisticação que o mercado chegou e tem hoje? A gente se organizou, primeiro a gente fez muita pesquisa com o cliente para entender o que a nossa base de clientes está esperando hoje, e a gente viu que tem um pouco de tudo, né? Como eu falei. Então, a gente se organizou tanto para o cliente que gosta de muita informação, poder ter isso no aplicativo, né? Ou através do seu especialista recebendo informações do mercado, apesar da gente ter bombardeado o tempo todo com muita informação. Então, acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é ter um especialista para todo investidor, que isso dá um conforto. Então, você ter no WhatsApp, ter, enfim, telefone direto, fala na hora que você quiser, dependendo do que decisão você quer tomar, isso não tem preço, né? Então, alguém super preparado, certificado, e uma coisa muito importante, isento na recomendação. Então, a gente preparou muito, tanto o time de especialistas de investimento, quando o nosso gerente, que é o especialista no cliente, para que ele se prepare para entender o que o cliente precisa e ofereça o que o cliente precisa. E os incentivos estejam alinhados a isso. Isso é muito importante. Então, a gente se organizou para dar o poder de escolha para o cliente. Eu quero ter informação, você tem informação. Eu quero ter alguém para me dar informação, você tem alguém para te dar informação. Eu quero ter alguém que faça tudo isso para mim e me dê segurança. Então, a gente se preparou para dar esse poder de escolha para o cliente. Não é fácil, porque existe um investimento grande, seja em tecnologia, seja na qualidade das pessoas e na formação das pessoas, mas foi um investimento grande que a gente fez nos últimos 2 anos, e eu fico muito feliz de ver o resultado assim, evolutivo, seja na satisfação do cliente com a experiência, seja no resultado financeiro, que também é importante, essas coisas andando juntas o tempo todo. E isso não para. Eu acho que o mais importante é a gente estar observando e co-construindo com o cliente todos os dias. E é interessante nesse segmento, porque o que é diferente hoje, novidade, amanhã ficou básico, virou básico. Então, o nosso desafio de estar toda hora se reinventando e ali muito presente na vida do cliente e rápido nas mudanças, e por isso, né, o slogan da nossa campanha é sempre em movimento, foi para valer, assim, o lançamento que a gente fez da marca agora, da nova marca em fevereiro, ele foi uma comunicação de algo muito grande que foi feito nos últimos 2 anos, de uma revisão completa da proposta de valor, e a gente queria qualquer coisa que fosse dita ou declarada fosse muito verdadeiro.
Então, a questão do sempre em movimento é algo que transformou internamente a nossa forma de atuar e de monitorar constantemente o que está acontecendo para ser rápido nos movimentos e nas mudanças que os clientes esperam. Bom, no final das contas é gostar de cuidar das pessoas, ou seja, o funcionário ali, o gerente, todo mundo tem que gostar de lidar, de estar no dia a dia ali com as pessoas. É isso. E o gostar, se você for se aprofundar, assim, tem a ver com a pessoa estar feliz no que ela está fazendo. E para estar feliz, tem um conjunto de coisas no entorno, que é a remuneração, é o desenvolvimento, a visualização de carreira, você tá feliz na sua casa e tá feliz com o seu trabalho, então tá num ambiente psicologicamente seguro. Então a gente tem uma estrutura de pessoas dedicada ao Itaú Personalité, cuidando de cada detalhe, né? Uma medição constante do INPS, né? Da satisfação dos nossos colaboradores, ombudsman, enfim, a gente tem uma estrutura de pessoas assim incrível para a gente garantir que o nosso time está sendo tão bem tratado quanto a gente gostaria que os nossos clientes fossem, porque eles não podem entregar algo que eles não estão recebendo. Então, parece besteira, mas isso faz uma diferença brutal e acho que a questão muito importante também é a pessoa querer estar ali por muito tempo, né? Então, o relacionamento com o nosso cliente é algo que passa por confiança, então passa por ter um tempo de convivência, né? De cuidar do teu relacionamento longo. Isso foi algo que a gente cuidou muito de perto também, para que esse vínculo seja cada vez mais próximo, né? E esse momento de encarreiramento das pessoas, a gente faz essa troca com muito cuidado, né? Com uma passagem de histórico do relacionamento do cliente, para que haja uma continuidade suave do relacionamento e o cliente não sinta isso, porque isso já foi uma dor no passado e foi algo que a gente cuidou com, assim, dedicação total. E do ponto de vista de presença, capilaridade, como é que hoje está o Personalité no Brasil? Quais são as regiões que têm maior potencial, que estão crescendo mais, que têm maior potencial de crescimento para vocês nessa categoria? Olha, a gente estava fora de 5 capitais, né? E até final do ano são pontos novos que a gente está inaugurando, já num conceito novo, né? Então a gente está levando essa experiência aqui da Faria Lima para essas novas regiões, que é o conceito de receber o cliente na nossa casa. Então às vezes o pessoal entra, nossa, mas é uma agência? É uma agência. E está sendo uma experiência muito bacana. E a gente está entrando em espaços que a gente viu que estavam um pouco descoberto, né, ou com forte crescimento. Então, a região do Norte e Nordeste, onde a gente tinha uma baixa participação e tem um crescimento importante. A gente acabou de inaugurar Foz do Iguaçu, que também é um crescimento bastante relevante, um PIB per capita super relevante. E então a gente está com um plano de expansão bastante relevante exatamente nas regiões que está projetado o crescimento e que tem uma população alta renda relevante para ter experiência Personalité. E como é que você vê o futuro desse segmento? Como é que você vê a evolução, as perspectivas para esse segmento de alta renda aqui no Brasil? Olha, eu acho assim, é um segmento que está em franca evolução, né? Muitas instituições interessadas se organizando para isso, e o futuro desse segmento ele será daquele que tiver a confiança do cliente no tempo, né? Então, às vezes, sem dúvida, tem no curto prazo ali algo que chama uau, mas assim, o desafio desse segmento é manter, como eu falei no início, a satisfação do cliente sempre, né? Com tudo o que ele precisa, mudou a vida dele, mudou o cenário econômico, mas está ali, assim, as coisas estão caminhando e tudo desenhado para a vida dele evoluir. Então, eu acho que o futuro vai depender de quem conseguir fazer isso melhor, né? Eu acho que a gente teve, nos últimos anos, um boom de descentralização. Então, eu tenho meu cartão num lugar, o investimento no outro, a experimentação trouxe isso, mas trouxe uma complexidade de gestão. Você tem um problema, você é do cartão, você liga no lugar, aí você vai fazer imposto de renda, são, né, vários informes, e às vezes quando você parar para pensar, mas será que está valendo a pena
Então, a questão de você garantir que você tem um parceiro confiável, que te atende em tudo que você precisa, que organiza esses momentos mais críticos de maneira muito mais tranquila para você, enfim, ou fazer imposto de renda, ou para você resolve tudo num lugar só, one stop shop. Eu acho que o futuro está por aí, né? E, de novo, o nosso cliente não tem tempo. Então, tudo que começa a tomar muito tempo, ele começa a reavaliar se está fazendo sentido, né? Eu acho que essa coisa de tarifa, anuidade, isso já foi. A gente se organizou, isso não é um tema para a gente fala mais de benefício hoje. A gente criou um programa de benefícios para sair dessa conversa de tarifa e anuidade, falar de reciprocidade. A gente agradece e recompensa o cliente pelos negócios feitos, oferecendo benefícios, e está ali presente para tudo que o cliente precisa, com qualidade, com segurança e qualidade. Eu acho que é isso que faz. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né? Assim, a gente, apesar de estar no digital, a hora que você precisa de alguém, não tem experiência melhor que, nossa, me surpreendi com o tanto que essa pessoa se desdobrou para fazer o melhor para mim. E é isso que a gente espera no Personalité. Cada pessoa, cada uma das 6.000 pessoas que a gente tem hoje na operação, mais 2.000 especialistas no ION, entregue do melhor situação ou caso a melhor experiência, né? Então, e no mais complexo que a gente seja capaz de resolver e dar aquela, sabe, ufa, ainda bem que eu tenho o Personalité comigo. Bom, agora a gente tem aqui um momento lembrança. Você trouxe aqui para lembrar um dicionário de inglês. Quais são as lembranças que ele traz para você? Pois é, isso aqui foi eu fiquei até assim, poxa, eu não guardo nada porque vou despachando tudo. Mas esse dicionário de inglês lembra uma fase muito importante da minha carreira, onde eu acho que foi um turning point, assim, de coragem. Eu acho que líder precisa ter coragem, né? E de se desafiar, enfim, às vezes ir contra tudo o que você está ouvindo de não vai dar certo e fazer dar certo. Então, rapidamente contando, eu trabalhava numa outra instituição e tinha um programa para estudar fora, e eu trabalhava na área comercial, onde nunca ninguém tinha ido. Eu falei, não, vou me inscrever. E é onde vem aquelas falas, né? Não, mas não é para você, né? Não, mas você nem fez uma faculdade tão boa. Não. Eu falei, não, mas eu vou tentar. E o inglês era algo fundamental, o meu inglês estava lá no seu intermediário. Falei, não, mas eu vou tentar e fazer o que for possível. Então foi muito engraçado, porque eu fui pesquisar o que tinha no teste, então tinha redação, entrevista, um DMAT, né, institucional. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E aí eu falei, caraca, eu vou me debruçar essas 3 semanas, e aí simulei uma entrevista em português longuíssima, assim, tudo o que podia me perguntar. Fiquei no dicionário, que não é exatamente esse, mas assim, virou todo torcido, traduzindo, decorei, que eu sou muito boa em decorar as coisas. Simulei 3 redações, um tema do momento, um tema livre, algo, sei lá, que marcou minha vida. Fiz 3 redações em português, traduzi tudo para o inglês, decorei as 3. Você fez em português primeiro, depois traduzia? Meu inglês era... E aí eu fui lá, mas fiquei 3 semanas assim, de madrugada, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e fui lá para o dia do teste, né? E foi muito engraçado, porque começou redação, bingo. Caiu exatamente o tema da atualidade que estava, né? Falei, boa. Estava fresco ali, deu pra... Sim, já fui só ali, olho fechado, e fui para a entrevista. Fiz o DMAT, foi tudo bem, e aí fui para a entrevista, e começou super bem, né? Aquelas perguntas, né? Where do you live? Tell me about your life, né? Perfeito. Lá pelas tantas, caminhando para o final, começou a perguntar dos meus pais. Meus pais moravam na época numa cidade do interior de Minas, que estava chovendo muito. E enchente, uma enchente já há dias. E aí ele começou a perguntar da enchente. Algo que eu não tinha previsto. Não estava nos planos falar de enchente. Não estava nos planos falar de enchente. Aí eu comecei, yes. E assim, ele começou a rir, depois ele percebeu que... enfim, graças a Deus eu já estava no final, eu falei, putz, tinha que ferrar no finalzinho. Mas no final das contas eu passei em terceiro lugar. Tinham 3 vagas? Tinham 3 vagas, passei em terceiro lugar.
e como eu era da área comercial, me chamaram e falaram, olha, mas você tem que voltar para uma área estratégica. Eu falei, não, perfeito, é o que eu quero. E conclusão, assim, a partir desse momento eu vi que eu podia tudo, se eu me esforçasse. Eu acho que às vezes as pessoas querem as coisas, mas com pouco esforço. Então, aquilo me deu uma coragem enorme, assim, de continuar perseguindo o que eu queria, o que eu acredito, né, assim, sem medir esforços, assim, para fazer dar certo. Às vezes não dá e faz parte, mas acho que me fez outra pessoa a partir dali, né? Eu gosto muito de uma frase da música do Chorão, que o impossível é uma questão de opinião. Isso meio que permeia, assim, a minha vida e a minha carreira, porque eu sempre fui muito atrás, assim, do que é muito difícil para fazer dar certo. Então foi um momento, assim, foi divertido depois, porque, assim, nem meu marido acreditava. Nossa, mas você passou? Eu falei, passei. Tive que estudar muito depois para conseguir falar. Eu fui para estudar na UCLA, tive que, enfim, 3 meses, assim, imersos, mas valeu super a pena. Assim, eu acho que ter estudado fora mudou minha cabeça, minha visão de mundo. Acho que dá né, um peso para a tua formação. Depois eu voltei, fui estudar, fazer mestrado na GV e tudo mais, porque acho que era necessário. Mas foi um momento de virada, assim, na minha cabeça, né, do que eu podia influenciar e na minha carreira também. Então, eu aconselho a todo mundo, assim, não desistam, persistam até o último momento, usem tudo que se tem, né, disponível de recurso, porque a maioria das vezes dá certo. Adriana, obrigado, prazer conversar com você aqui. Eu que agradeço, foi uma delícia.